Falámos agora sobre a revisão das aprendizagens essenciais da disciplina de Educação Moral Religiosa Católica e das atividades que, a nível nacional, vão ser promovidas. São convidados do programa Eclésia António Cordeiro, que é coordenador da disciplina de Educação Moral Religiosa Católica no Secretariado Nacional da Educação Cristã, Jorge Novo, diretor do Secretariado da Disciplina na Diocese de Bragança Miranda, e Carlos Moreira, também coordenador e responsável deste secretariado na Diocese do Porto. Muito boa tarde e obrigado por estarem connosco. Antes de falarmos sobre estas aprendizagens essenciais, vamos ver um pequeno subsídio que os alunos têm ao seu dispor e que contextualizam precisamente estas aprendizagens nos conteúdos que são apresentados aos alunos. Os relatos da criação são mais do que simples histórias sobre o início do universo. Eles transmitem significados profundos sobre a natureza humana, a relação com Deus e o propósito de tudo o que existe. Há 2 relatos distintos no livro do Gênesis, escritos em épocas diferentes, mas que se completam. O primeiro relato foi escrito durante o exílio do povo de Israel, na Babilónia, no século VI a.C. O segundo é do século X a.C., do tempo do rei Salomão. O primeiro relato foca a criação do cosmos, dos astros, da natureza e dos animais. António Cordeiro, quando nós falamos da criação, através da pequena parte do vídeo que estivemos a ver, que aprendizagens estão subjacentes a estes conteúdos? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos quantos nos seguem. Estamos a pensar nos alunos e professores que retomam as suas atividades letivas. Para todos um grande abraço. E é um período muito importante que é tempo de avaliar as aprendizagens, precisamente. Agora na reta final do ano, Na reta final do ano. E por todos, o maior sucesso para todos. Relativamente àquilo que nos traz, portanto, a questão da revisão das aprendizagens essenciais, nós quisemos olhar para este excerto de um recurso que o professor e os alunos têm ao seu dispor, do 11º ano, numa das unidades que fala sobre a fé, o diálogo entre a fé e a razão, ou a ciência e a fé, e dele podemos extrair aquilo que pode ser o ponto de partida para esta nossa conversa em torno das aprendizagens essenciais. Quando falamos de aprendizagens essenciais, estamos a falar de saberes, de conhecimentos, estamos a falar de capacidades e estamos a falar de atitudes. É assim que é entendido na linguagem comum e transversal a todas as disciplinas para nos situarmos. Quando falamos deste assunto de aprendizagens essenciais, estamos a falar deste conjunto de saberes, capacidades e atitudes. E é por aí também que se situa a disciplina de Educação Moral Religiosa Católica. E este excerto diz-nos vários aspectos, diz-nos desde logo o saber que está em causa, estamos a falar dos relatos bíblicos, está a falar da criação, estamos a falar também das grandes questões da humanidade, quem somos, de onde vimos, para onde caminhamos, e transmite o saber aos alunos e situa-nos também nas aprendizagens que estão organizadas na nossa disciplina por domínios. No caso aqui estamos a falar do grande domínio da religião e das tradições religiosas e da leitura religiosa da vida e da realidade humana, a nossa realidade. Tudo isto vai sendo definido em articulação da Comissão Episcopal, o Departamento da Disciplina no Secretariado Nacional da Educação Cristã. Exatamente. Este excerto, se nos diz o que estamos aqui a tratar, agora o processo em si de revisão. Ele situa-nos, desde logo, numa reunião que o Ministério promoveu com todas as áreas disciplinares, e sendo este um assunto, tudo que tem a ver com os nossos conteúdos, com os nossos referenciais, é um assunto da competência específica da Igreja. Naturalmente que o passo a dar é através da Comissão Episcopal para os assuntos da educação cristã, naturalmente. O Secretariado Nacional é convocado para uma reunião nos serviços do desenvolvimento curricular e aí é-nos dito precisamente o que pretendiam. Pretende-se, por um lado, olhar, revisitar, rever a edição das aprendizagens essenciais de 2018, envolvem-se todas as disciplinas e, naturalmente, estamos também envolvidos no processo. Trata-se de uma revisão de fundo? Não. O termo utilizado foi revisitação. Então,
o que se esperava era olhá-las, ter em conta um período de tempo de experiência, estamos entre 2018 e 2026, e olhar agora este novo documento, ou este documento que sairia de 2026, a partir de 3 componentes novas. Essas sim. Primeira, olhar a avaliação, portanto, era um elemento que não constava no documento de 2018, a avaliação das aprendizagens, a articulação com a cidadania e desenvolvimento e referências bibliográficas. Este, digamos, foi o enquadramento e o ponto de partida para este trabalho em 2025. A Comissão, através do Secretariado Nacional, e nomeadamente o Departamento MRC, dá início a este processo de revisão, constituindo uma equipa de trabalho. E permite-nos também uma palavra de agradecimento, porque foi uma equipa competente, que agilizou todo o processo. Temos connosco o professor Jorge, temos connosco o professor Carlos, mas também estiveram o professor António Oliveira, o professor Luís Silva, o professor Ricardo e o professor Dimas. Portanto, a todos o nosso uma equipa vasta que se envolveu nesse trabalho. Um processo em curso, e por esta explicação de António Cordeiro, não se trata de uma consulta pública, mas dirigida precisamente a quem cuida este assunto na escola, não é? A educação moral e religiosa católica, nomeadamente os professores. Jorge Novo e Carlos Moreira, se nós tivermos de olhar todo este processo a partir da sua aplicação na escola, o que é que interferência pode ter e que implicações vai ter depois no âmbito curricular nesta disciplina e no seu contacto com os alunos? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, professor Cordeiro. E peço desculpa por esta passagem de palavra tão tardia, mas impunha-se também aqui uma explicação de todo o processo. E bem, porque é o fundamento. Sim. Cumprimentar também quem nos vê, quem nos ouve lá em casa, especialmente aos nossos colegas professores da MRC, com uma saudação muito carinhosa aos nossos alunos, e também não podíamos deixar de recordar os seus pais encarregados de educação, porque são fundamentais neste processo da MRC. Relativamente à sua questão, dizer que este processo não se trata de engessar as aprendizagens essenciais. Trata-se antes de reforçar a sua inteligibilidade, reforçar a sua adaptabilidade, a sua praticabilidade no terreno, junto dos professores. Criando mais proximidade com os alunos e as suas circunstâncias. Os professores continuam a ser essenciais na gestão das mesmas aprendizagens essenciais. Para quê? Para se passar de um processo assente no ensino para um processo assente na aprendizagem dos alunos, realçando o caráter, a identidade, a matriz da própria disciplina, que é uma matriz de formação integral, que percorre vários níveis, os diferentes saberes, como disse o professor Cordeiro, o saber, o saber fazer, mas também 2 níveis essenciais, que são o saber ser e o saber estar. E aí toca-se o específico desta disciplina, acredito, não é? Com esse saber ser e o específico da disciplina, sendo que o professor, como disse, tendo à sua frente o contexto dos seus alunos, a identidade, a faixa etária dos alunos, poderá fazer a gestão dessas mesmas aprendizagens. Carlos, e se tivermos de olhar aqui o tema da avaliação, o que interessa dizer à volta da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica? Sim, muito bem. A avaliação, muito boa tarde, Paulo, a todos que nos acompanham, é um privilégio estar aqui. De facto, a avaliação é um construto, diremos assim, curricular, que é muito caro à gramática escolar, portanto, quase que, em teoria, tudo passaria pela avaliação. No caso da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, é um dos aspectos importantíssimos, incontornáveis, mas injeta aqui, nesta dimensão, uma certa dose, se não um grande input, de humanização da própria avaliação. Avaliação das aprendizagens, naturalmente, mas também avaliação para a própria aprendizagem dos alunos. E, nesse sentido, tal como o professor António Cordeiro salientou e sublinhou, aqui há, de facto, uma descrição um pouco mais parametrizada de alguns indicadores de avaliação que permitem ao próprio aluno, também ele, perceber o seu próprio progresso evolutivo de aprendizagem, no sentido de conjugar aqui diversas dimensões que também estão descritas nas aprendizagens essenciais e que, naturalmente, passará pela religião, a leitura religiosa da experiência, o modo
modo como se vê o mundo e como se situa nele, e depois, naturalmente, abordar questões sempre muito prementes do ponto de vista ético e moral, no fundo, interceptando também os grandes desideratos do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, na exata medida em que, intentando promover a própria autonomia do aluno, a sua relação consigo própria e com os outros, e depois, diremos assim, entabular um diálogo também construtivo com os outros e com o mundo que o rodeia. Nesse aspecto, as aprendizagens essenciais dão aqui um contributo um pouco mais sistematizado e direcionado. Mais do que avaliação, falam em descritores de desempenho, é porque, e enfim, eu recorro àquela expressão muito dos corredores da escola, não conta para nota? Muito bem, essa de facto é uma questão muito pertinente. O facto de não contar para a nota conta para a vida. Isso. Ou seja, e contando para a vida, independentemente do algoritmo avaliativo e naturalmente dos efeitos classificatórios que possa ter, todos os docentes de educação moral e religiosa católica e esta oferta humanizadora da disciplina permite ter aqui uma visão muito clara sobre o que é educar. E educar é educar a pessoa toda em todas as suas dimensões da vida. Ora, desse ponto de vista e nesse particular, há questões que não podem ser mensuráveis senão a própria imensurabilidade da própria pessoa humana, que assim se vai concretizando. Todavia, claro que o processo avaliativo é um processo coerente, sequencial, sério e, naturalmente, que o próprio aluno vai, ele próprio, com a articulação com os seus docentes, tendo feedback, lá está, desta apropriação humanizadora do seu modo de ser e de estar. E só complementando, Sim. a avaliação, do nosso ponto de vista, mais importante não é a sumativa, não é a classificativa, mas a formativa, na medida em que nós acompanhamos alunos na sua aprendizagem específica e dela retiramos informações para melhorarmos o nosso processo de ensino. Sem dúvida nenhuma que este não contar para nota não lhe retira qualquer valor, muito pelo contrário, e o contar para a vida, como dizia o professor Carlos, é a mais-valia da disciplina e a motivação para a sua frequência. Nos minutos que nos restam, poderemos ainda falar brevemente deste processo de consulta, de que forma é que ele está a decorrer, para depois irmos então às atividades nacionais. Só sublinhar este aspecto que falaram os professores Jorge e Carlos, dizem claramente, se não há aqui números que se configuram numa avaliação, há a vida. Temos que sublinhar isto. Porquê? Desculpem, eu hoje estou assim. E esse resultado é muito transparente e visível nos alunos, não é? Não, é que o próprio conceito, quando se introduzem as aprendizagens, fala de saberes que são mobilizados, não é para ficar num somatório de saberes. É nesse sentido que é importante referenciar. E por uma disciplina que procura mobilizar todo o saber em função das atitudes que queremos promover na relação com os outros. Quanto ao processo de consulta das aprendizagens, muito simples. Sendo de competência da Igreja, é a Igreja que define como decorre esse processo. E o que foi definido é aquilo que é habitual, através do Secretariado Diocesano, chegamos aos professores de Educação Moral e Religiosa Católica, aqueles que são os primeiros a fazer, digamos, uma observação crítica dos documentos e depois dar os seus contributos. Quando é que isso decorre? Decorre começou dia 31 de março e vai até 30 de abril, ou seja, cerca de um mês para as pessoas pronunciarem. E deixamos aqui um apelo forte, para que os professores olhem, porque é um instrumento de trabalho, de planificação de todo o trabalho e que merece para nós, como referencial, darmos a maior importância para que todo o trabalho depois com os alunos seja desenvolvido com eficácia. Brevemente, e enumerando apenas as 3 atividades próximas que vão acontecer no âmbito da disciplina. Com muito gosto, temos 3 grandes atividades que saem da sala de aula e, portanto, convido os alunos a ir para outros espaços, nomeadamente o Encontro Nacional dos Alunos do Ensino Secundário, 17 e 18 de abril, o Encontro Nacional do primeiro ciclo, que será no 30 de abril, e depois uma semana nacional, uma semana inteira, dedicada à disciplina no final de maio. Mas, para isso, temos aqui as pessoas indicadas para nos falar um pouco, brevemente. Muito brevemente, então. Qual é o objetivo desta semana? A semana tem como título MRC
pontes e palavras de encontro. A MRC é uma disciplina que promove o encontro. Aliás, faz do encontro uma pedagogia do presente e para formar para o futuro. A semana é muito importante porque mostra, evidencia o bem que a MRC faz na escola. A MRC não é um adorno, mesmo não contando para a nota, para a classificação. A MRC é essencial. E trata-se, com esta semana, de redescobrir uma verdade simples, uma verdade clara e fundamental. É que nós precisamos de, na escola, promover o encontro, a proximidade, a criação de laços e formar as consciências dos nossos alunos para o diálogo, para a fraternidade, para a paz. Temos várias atividades e depois... Vamos dando conta delas e a perguntar só a Carlos, que é uma disciplina, é uma semana que se destina aos alunos, também às suas famílias. Às famílias, a toda a sociedade e a toda a comunidade, portanto, com um largo espectro de atividades e também a sua natureza leva a que, de facto, se reflita também sobre o valor e o contributo educativo da disciplina. Relativamente ao encontro de alunos do secundário, eu quase que devolveria a pergunta, que é o mote que serve de inspiração a este tema e a este encontro, que é, de facto, onde está o teu irmão? Portanto, é esta pergunta que depois resulta e, sendo iterativa, devolve o meu irmão está, e esta procura, tentando perceber a distância que pode existir entre a indiferença e o cuidado do outro, levará a que aos alunos sejam propostas diversas atividades para se irmanarem e confraternizarem na acessão quase etimológica do termo de procurar o irmão. Fica esse apelo à participação dos alunos nas várias atividades e agradeço-vos terem estado aqui. É sempre um gosto conversar convosco, professor António Cordeiro, Jorge Novo e Carlos Moreira. Muito obrigado. Felicidades para esse trabalho em torno da disciplina, da dinamização da disciplina de educação moral e religiosa católica.